Oi, 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 estamos aqui de volta e hoje a gente vai falar sobre um assunto que nós amamos falar, que é como ser guiado pelo Espírito Santo e essa vida incrível, essa jornada maravilhosa, vivendo sob a liderança do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a gente já sabe que isso é o plano de Deus para todo crente. Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Deus, por meio do seu Espírito Santo, deseja nos guiar. Mas falando de família, quando eu era garoto, eu ouvi meu pai mencionar, e já falamos isso em outro episódio, acho que era numa pregação, alguma coisa, alguém que tinha escolhido como o versículo para o convite de casamento, o Salmo 48,14, que diz: este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até a morte. Né? E eu lembro que eu acabei tomando a decisão e conversei com você da importância que seria para mim de ter no nosso convite de casamento esse versículo. Não era uma imitação àquela história, né? Era entender assim, poxa, tudo que está lá na Escritura é importante, mas qual versículo nós podemos tomar assim como um lema, uma bandeira, algo que faça a gente lembrar? Isso tem que, né, ser um norte para a nossa família. E foi a decisão de ter Deus como guia, né? Porque isso não só é importante no dia a dia da caminhada, mas eu ficava pensando na própria forma como cheguei até você. A gente já falou antes sobre formação de família, que ao mesmo tempo que a gente, né, precisa entender que cada um é livre para casar com quem quiser, contanto seja no Senhor, Deus restringe o universo. Mas apesar de nos dar a liberdade de escolha, Deus sabe melhor do que a gente o que a gente quer. É verdade. Né? Deus sabe os desdobramentos, porque tem coisa que nós estamos escolhendo para agora e que amanhã vai mudar. Né? Eu já mencionei antes que quando Ló escolheu Sodoma e Gomorra, não tinha informação privilegiada de que ia dar ruim para aquilo tudo depois. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a depender da liderança de Deus. E confiar em Deus para decisões não significa que a gente não vai tomá-las. É verdade. Né? Mas a gente vai tomá-la confiando de que alguém que sabe de tudo, diferente da gente, quer o nosso melhor, sabe até o que a gente quer, pode nos dirigir bem nessa escolha. Eu lembro quando o Israel estava entrando na fase de pré-adolescência, eu queria ensiná-lo sobre escolhas, né? E um dia eu falei: filho, você está diante de uma situação aqui e o papai quer te ensinar, tem que fazer escolha. Né? O que a gente consegue ver até agora é que se você escolher isso aqui, a parte boa é essa, a ruim parece essa. Desse outro lado, o aspecto positivo é esse, o negativo parece ser esse. Né? Honestamente, não acho que tem um certo e errado aqui, mas você vai ter que pesar na balança e fazer a sua escolha. Eu lembro que ele pensou, depois ele olhou para mim e falou: pai, o senhor pode me ajudar a tomar essa decisão? Eu falei: filho, mas eu estou te ensinando a escolher. Ele falou: eu sei que o senhor está me ensinando a escolher, mas o senhor é mais sábio que eu, mais experiente que eu, mais vivido que eu, quer o melhor para mim e não faz o menor sentido eu não te consultar. E eu lembro que ele olhou para mim e falou: pai, o que você quer que eu queira? Né? Tipo assim, não me ensine só a escolher, me ensine como escolher. E eu lembro que a gente riu daquilo, né? Mas teve um dia que eu orando falei para Deus: o que o Senhor quer que eu queira? Né? Porque ao mesmo tempo que o Senhor me dá a liberdade de escolher, poxa, não faz sentido eu te excluir do processo. E estou dizendo isso porque, apesar de falar dessa questão da liberdade de casar com quem quiser, né? Eu lembro assim, a gente não teve muito ensino e orientação. Eu sou parte de uma geração, os pais não conversavam sobre isso, a igreja não falava sobre isso, no sentido de te preparar para escolhas como a do casamento. Então, aos 15 anos de idade, fui cheio do Espírito Santo. Naquela época, todo mundo namorava com qualquer idade, o que a gente não recomenda para ninguém. Né? As pessoas não sabem qual é o plano, o propósito de Deus para eles, não tem estrutura de maturidade nem financeira para casar, vai ficar brincando com fogo no namoro de muito tempo, né? Mas eu lembro que o principal para mim foi: preciso entender o que Deus quer e depois eu escolho quem que cabe naquilo que eu entendi ser o plano de Deus para minha vida. Quando eu completei 18 anos, mas foi literalmente assim, no dia do aniversário, que era o prazo que eu me dei, é como se alguém botasse a plaquinha: aberta a temporada de caça. Né? E eu lembro que dentro do contexto da igreja, das meninas que buscavam mais a Deus, né, eu fui fazendo toda aquela triagem, quem que chamava atenção, tá? E comecei um namoro. Foi minha primeira experiência com um namoro que não durou 3 meses. Né? E eu lembro de um determinado momento, a própria moça falando assim para mim: olha,
Eu não quero ser a pessoa que um dia vai estar diante do tribunal de Cristo respondendo por ter sido a responsável de tirar do plano e do propósito de Deus. E eu achei que era só uma espiritualização, né, do assunto, o golpe, a gente, né, chamava do pé no traseiro, né, para parecer que tinha mais classe. Mas, tanto por elementos que a gente ouviu de amigos em comum depois, e uma série de desdobramentos, eu acredito que Deus realmente mexeu, né, com ela. E aquilo me botou numa crise gigantesca. Eu falei, poxa, eu queria tanto, depois dos 15, aquele posicionamento que a gente fala de pureza, aquela idealização, né, poxa, quero ter um relacionamento só, não quero entregar coração para ninguém. E eu comecei a orar muito e buscar a Deus, dizendo, eu não posso errar esse tiro, eu preciso da sua direção. Antes, nunca tinha orado por isso, era meio que, para mim, uma coisa assim, nunca pensei, nunca cogitei. Mas depois de errar, né, porque o relacionamento não avançou, não andou, eu falei, cara, o tiro foi errado. Eu comecei a orar muito. E eu lembro que foi orando por isso, não lembro quantos meses depois, que um dia o Senhor falou comigo. A gente tinha recebido um convite para ir pela primeira vez ministrar em Santa Bárbara do Oeste, que era a sua cidade, né? E o Espírito Santo falou comigo de uma maneira clara, 2 coisas que você precisa saber antes de ir para essa cidade, né? Primeiro, eu vou usar vocês para chacoalhar não só essa igreja, convidou vocês, mas várias outras. Vai ser um movimento que vai cobrir várias igrejas da cidade, e a gente viu isso tudo acontecer. E a segunda coisa que o Senhor me falou foi a mulher que vai te acompanhar por toda, né, a sua trajetória ministerial está te esperando nessa cidade. Então, assim, eu tinha uma direção, pelo menos agora. Sei em que cidade está. Agora, quantas moças tinha crente na cidade? Bastante. Né? E Deus não falou mais nada sobre isso. A partir do momento que eu cheguei, né, eu não tive aquele bom senso de dizer, Deus, vamos continuar a triagem, vamos... Vamos né, continuar ouvindo a sua voz, Senhor. Eu lembro, assim, que uma das primeiras pessoas que chamou minha atenção foi exatamente você. Mas quando perguntei a idade... Tinha 15 anos. Tinha 15 anos, nem para dizer que estava prestes a fazer 16, porque a moçada gosta de aumentar, né? Eu sempre 16, falo 16 a idade. completo, alguém diria. Eu sempre digo a exata que eu estou. E eu lembro que na ocasião, eu já com 18, desesperado para casar, não por carência, mas tinha uma pressão que os ministros botavam em nós mais novos, não pode estar no ministério solteiro, e não era só conselho, era pressão mesmo. Então, assim... E você era muito novo, mas você já estava vivendo isso, né? O ministério de uma forma intensa. Sim, eu já porque vocês viajavam constantemente pregando, e Deus estava usando muito vocês. Realmente vocês estavam nesse contexto, você estava vivendo isso e queria poder ter uma esposa para poder dividir toda essa experiência ministerial, enfim. Exatamente. Mas aí, quando você falou da idade, eu falei, cara, não tem tempo para esperar 3 anos, ela fazer 18, ver se isso vai, tá? Nenhuma oração, nem nada, né? Eu lembro que eu tentei um relacionamento que não chegou a acontecer e concretizar com uma moça que era mais velha que você, mas a gente esbarrou num elemento que a gente sempre acreditou que tem que ter a bênção dos pais, e na época o pai dela me deu a bênção. Eu, teimoso, não queria me dobrar, vamos ficar orando, né? A pessoa do outro lado, teimosa, nunca cedeu, e aquela situação não andava. E eu brinco que foi o único jeito, parece que Deus conseguiu de me botar no modo de espera, né? Porque senão eu simplesmente teria ido para frente, e não é aqui, não é a segunda, vamos resolver. Hoje eu teria lidado com tudo de uma maneira muito diferente, né? No sentido de buscar muito mais claro, Deus, não posso me mover sem a direção sua, mas na época a gente não tinha esse entendimento. Mas o que eu percebi depois com o tempo, a gente, né, você já contou um pedaço dessa história, quando a gente falou sobre como nos conhecemos, a gente se reencontrou, e foi só depois de tudo isso da gente... Eu acho que a gente já estava noivo para casar quando eu me toquei, que eu lembrei de todo aquele negócio né, Deus deu a dica para você. Que Deus deu a dica, porque na minha cabeça eu disse, então não era de Deus. Não. Então isso teve um peso que eu falei, poxa, eu deveria ter deixado ele de uma forma mais clara ser meu guia. Ele quis ser meu guia, né? E a gente já optou por essa questão de trazer isso pro nosso convite de casamento, porque eu dizia, cara, nós precisamos viver uma família com a liderança de Deus, né? A forma primária de Deus nos guiar, aquilo que está na palavra. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Tudo que Deus já falou na Escritura, não tem nem que orar,
né? Agora, a Escritura não fala de coisas pessoais. Com quem vou me casar, onde vou estudar, onde vou morar, onde eu vou exercer o ministério, né? E como é que nós podemos saber o plano e a vontade de Deus, aquilo que Ele idealizou para cada um de nós como propósito, se a gente não tem isso na Escritura? É aí que a gente precisa falar da liderança do Espírito Santo, né? Porque, por exemplo, Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Não significa que cada um de nós vai falar para cada criatura do mundo. Façam discípulos das nações, todas as nações. Não quer dizer que cada um de nós, enquanto indivíduo, então, essa ordem é mais coletiva. Mas aonde eu vou pregar? Para quem eu vou pregar? Né? E aí a gente já vai precisar do direcionamento do Espírito Santo. As pessoas precisam acreditar que a gente vem a esse mundo com um propósito a ser cumprido. Sim. Né? Mas do que eu pergunto a Esther, quem sabe se não foi para um tempo como esse chegar a ser rainha? Tipo, filha, essas coisas não são coincidências. Deus tem planos. Aonde Sim. Ele quer levar? O que quer executar? Né? Quando Pilatos pergunta para Jesus, você é rei? Ele diz, eu para isso nasci e vim ao mundo. Então, assim, as pessoas precisam ter uma consciência de propósito. E eu aprendi com o tempo, a gente não é guiado por proposta, né? A gente é guiado por propósito. Então precisa entender em Deus. Isso foi se tornando uma experiência crescente para nós, né? A ponto da gente perceber que havia questões dentro de casa que, se não houvesse a liderança do Espírito Santo, talvez a gente não tivesse lidado tão bem, né? Teve momentos, por exemplo, em que eu, né, com a minha capacidade de argumentação, com a minha virtude que eu chamo de perseverança e você muitas vezes chama de teimosia, eu talvez não tivesse te ouvido. Mas a gente tem um momento lá na Bíblia onde Deus fala para Abraão: ouve Sara, tua mulher. Né? Poxa, Deus colocou a mulher como auxiliadora, ainda que Ele tenha confiado ao homem a posição de cabeça do lar. E se não houver um consenso, nós conversamos isso inclusive antes de casar. Falei, eu espero que a gente converse tudo e sempre chegue a um consenso. Né? Mas eu lembro que eu cheguei a claramente dizer, se não houver o consenso sou eu. Tipo assim, quem vai responder diante de Deus pela decisão sou eu. Mas eu lembro de situações que você, né, não queria argumentar demais, até porque não tinha esse treino e não era parte da sua personalidade, né? E às vezes na hora você não me convenceu, mas depois eu estava orando, o Espírito Santo dizia, olha, você não viu isso, não viu aquilo, né? Houve momentos que você também já estava lá no Disque Denúncia, acionando ele, houve momentos que a gente só estava confiando. Mas a gente começou, e se tem uma coisa que hoje eu atribuo sucesso do nosso matrimônio, da criação dos nossos filhos, né? Na verdade, de todas as áreas da nossa vida, mas nossa ênfase aqui é a família, tem sido a liderança do Espírito Santo. E você tem uma mensagem que você fala sobre a liderança do Espírito Santo e que você dá um exemplo, né? Sobre uma viagem que a gente fez maravilhosa, um lugar que era seu sonho conhecer, sem guia e depois com guia. Né? Eu acho essa ilustração fantástica e eu queria que antes da gente falar de doutrina ou experiência, você pudesse contar essa história. É uma história pessoal que para mim ilustra muito bem essa questão de ter o Espírito Santo como guia na minha vida, né? Eu sempre sonhei desde quando eu era adolescente a visitar a cidade de Paris, porque eu assistia muitas comédias românticas que mostravam a cidade, o Sena, a Torre Eiffel, e eu falava um dia, quero muito poder ver com os meus olhos esse lugar. E nós nos casamos e eu já falava para você que esse era um destino, né, que eu almejava um dia poder contemplar e vivenciar uma experiência de estar com você nesse lugar, mas a nossa realidade não era tão, assim, fácil, né, então não era algo acessível pra gente assim que a gente se casou, e os anos foram passando, e quando nós já tínhamos quase 10 anos de casado, você passou numa conexão, numa viagem internacional. Exatamente. Que você estava fazendo. Anos em 2005, isso foi janeiro de 2005. Seria os 10 anos seria novembro. Sim. E você passou por Paris numa conexão. E eu me lembro que a gente morava... Era longa de várias horas. E o colega que estava comigo, a gente estava indo para a Alemanha, falou, cara, nós não vamos ficar 4, 5 horas sentados aqui dentro do aeroporto, vamos dar um rolê, vamos conhecer a torre. E aí você estava na torre e você me ligou. Eu lembro que no Brasil era um pouco mais cedo, eu acordei com aquela ligação e você falou, adivinha onde eu tô? E eu falei, não tenho a menor ideia. Ele falou, eu tô na torre. Eu, que torre? Você, a torre. Eu falei, sério? Sobe por mim, tira foto de todos os ângulos. Que legal, que legal. Fiquei muito empolgada e você teve um momento romântico, assim, um ataque de romantismo ao extremo. Você falou assim, eu não vou subir sem você. Nós subiremos juntos. E aí tocou aquela música. Você. Tocou aquela música. E eu pude imaginar onde a gente subindo juntos a torre. E eu lembro que depois disso, né, um pouquinho pra frente você repetiu essa mesma viagem missionária, só que dessa vez eu pude ir com você.
E nós tivemos também 2 dias ali de conexão e nós paramos em Paris. E aquilo para mim foi maravilhoso, sabe? A realização de um Na sonho. verdade, foi um erro da companhia que mudou a passagem, meio que obrigou a gente a ficar naqueles 2 dias. A gente não ficou Esse nada bravo. terrível engano Não ficou deles. nada bravo. E a gente então ficou 2 dias, mas eu lembro que nós pegamos um mapa, naquela época não tínhamos GPS no telefone e essas facilidades modernas, então nós pegamos um mapa da cidade já no aeroporto e nós nos locomovemos, a gente estava, né, como eu falei, nós desprovidos de riqueza e a gente falou, vamos andar o máximo que a gente pode. E já na primeira noite, eu lembro que eu falei, eu queria tanto ver a torre. E você falou, vamos então. E a cidade muito plana, parecia que a torre era logo ali. Mas a gente pegou um hotel econômico que era longe. E você, a só gente que olhava aquela torre e não tinha noção, parecia perto. parecia muito logo ali. 2 horas. 2 horas e 30 para chegar debaixo da torre. E era um clima um pouquinho friozinho, assim. E você não tinha levado tênis. Você caminhou com sapato social de pregador. Não, era uma sapatilha de couro, daqueles couro mole. Então, assim, ia pisando naquelas pedras, ele moldava. Eu achava que era um sapato. Não, foi pior. Se fosse um sapato social, ainda estaria melhor. Eu lembro que seu sapato foi um problema. Agora você me refrescou a memória. Eu devia ter saído com o sapato à pregação. Aí eu achei que aquele era mais tranquilinho e foi... Eu ainda lembro da dor nos pés, depois de 2 horas e meia pisando em pedra e sentindo elas no meu pé, porque a sola era muito fininha. E aí foi uma dificuldade pra gente voltar depois. Teve um taxista que acabou nos cobrando um pouquinho mais caro do que era o preço justo. Eu lembro que um dos dias a gente estava ali, só tínhamos 2 dias para viver assim intensamente aquela cidade. Eu tinha uma lista de lugares que eu queria muito poder conhecer e nós fizemos o melhor que a gente pôde. Mas tinha hora que a gente acabou usando o metrô. E nós não tínhamos muita experiência de andar em metrô também. Então a gente entrava num lugar, numa estação, e a gente ficava olhando naquele mapa, e a gente saía em alguns lugares e olhava a cidade e falava, será que aqui é aqui? A gente não tinha certeza se a gente estava vendo exatamente aquele ponto que a gente queria visitar. A briga das gangues no metrô. E a gente pegou o metrô num horário inapropriado, que nós também não sabíamos, e vimos ali uma gangue brigando, jogando sapato, mas eu sempre falo, né? Mas não era um sapato qualquer, era um sapato francês voando, então tava tudo bem, mas eu lembro que eu fiquei com um pouco de medo, agarrei sua mão. E foi uma experiência maravilhosa, foram 2 dias ali andando muito, a gente fez tudo o que a gente pôde, fomos embora. E alguns anos depois nós voltamos a Paris. Só que essa vez era uma conexão de uma caravana e nós estávamos fazendo toda essa viagem num grupo bem grande, com líderes, com guias turísticos muito legais. E Paris, exatamente, nós tivemos um guia maravilhoso. Ele era um brasileiro que já vivia muitos anos na França. E eu lembro que... Foram 5 anos depois. 5 anos depois dessa primeira experiência, né? E eu lembro que eu fiquei maravilhada com o conhecimento daquele guia. E ele falava... Ele sabia tudo. Ele sabia. Tipo assim, nós não conseguimos uma foto boa da torre. Ele nos colocou num lugar, todo mundo assim, que era perfeito, era... Ele tinha todas as dicas. Eu lembro que a gente se bateu tanto a primeira vez para conseguir os tickets, como que entrava, onde que era o lado. A gente não falava tão bem o inglês, então foi muito difícil. Mas com o guia, ele fazia todas as coisas, os trâmites. Ele dava só os tickets na nossa mão. Entra por aqui, sai por aqui. Aqui esse pedaço, cuida da bolsa. A primeira experiência foi fantástica, mas a segunda foi muito melhor. Foi muito melhor. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada para não perder nada que aquele guia falasse, porque a gente gosta muito de história. E eu tava curtindo demais. Então, eu punha os meus olhos naquela nuca daquele guia. E aonde a gente estava, eu lembro que a gente visitou o Castelo de Versalhes e tinha um jardim incrível. Mas assim, eu não sou tão pequenininha, levemente desajeitada. De vez em quando tava até uns golpes nos irmãos assim, que estavam na viagem, para eu poder não ficar assim longe e não perder nada que o guia estivesse falando. E foi incrível, foi sensacional, toda a experiência ali, então eu pude aprender tanto e eu voltei para casa tão agradecida a Deus, porque eu tinha aprendido tanto, isso foi tão interessante, revisitar aquela cidade com aquele guia. De algo que já tinha sido bom, descobriu uma versão muito melhor. E ele realmente sabia as dicas de segurança, dos lugares, foi tão diferente a experiência. E eu lembro que eu agradecendo a Deus, falei, Senhor, que incrível foi toda essa viagem, muito obrigado por esse presente, porque eu tinha sido presenteada com essa viagem. E eu falei, o que foi aquele guia em Paris? Porque era uma cidade que eu tinha no meu coração esse anseio de poder conhecer. Eu falei, o que foi
aquilo transbordava conhecimento e a sensação de segurança e a sensação de tranquilidade, porque ele sabia exatamente onde tinha que estar mais atento, onde a gente podia relaxar, Orientava, tudo isso. Então não teve gangue lutando perto da gente, a gente foi assim, realmente aquele conhecimento transbordante sobre nós foi algo muito legal. E enquanto eu fazia esse agradecimento a Deus, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, como tinha um desespero dentro de você, para você não perder aquele guia da sua vista, porque você queria ouvi-lo, você queria todo o direcionamento que ele pudesse dar e todo o transbordar do conhecimento. Eu quero ser esse guia para você. Eu quero que os seus olhos estejam atentos em mim, assim como havia um desespero que você não queria, né, não podia perder ele de vista, que você possa se mover assim comigo, porque se você fizer assim, né, se você tiver essa atenção para comigo como seu guia, você vai ser abençoada com a mesma tranquilidade. Você vai ser abençoada com o mesmo livramento, no sentido de todas as guias de segurança que você... Todas as guias, não, todas as dicas de segurança que você precisa no seu dia a dia. E aquele falar, aquele direcionamento do Espírito Santo naquele momento de oração, me trouxe uma clareza tão grande, sabe? Com o coração tão, assim, compreendendo o que era ter um guia e não ter um guia. E que me fez realmente repensar a forma como eu estava me relacionando com o Senhor, como o Espírito Santo, né, tendo ele como guia ou não, e mudar assim, realmente a minha atitude em relação a isso, de ter um anseio por ter a voz dele sempre me direcionando e tê-lo sempre à frente, né? Então essa foi uma experiência muito legal, que abriu os meus olhos sobre isso de uma forma muito didática, porque Deus fala muito conosco assim, né? Mas quando a gente fala da direção de Deus, tem gente que imagina uma coisa muito mística, muito distante, sim, muito inacessível. Eu cresci no ambiente, aos 15 anos eu ia ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, mas minha família frequentava igrejas onde a ênfase do mover, do Espírito da ação, dos dons, do sobrenatural não era tão grande. Né? Aliás, quando eu era criança, eu brinco que nós frequentamos uma igreja que só faltava dizer que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos, que tudo aquilo que você lê no livro de Atos era só para aquela época, né? Defendiam o cessar dos dons, mas ainda assim, porque cresci como filho de pais tementes a Deus, meu pai falava muito, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz em vossos corações. Muitas vezes ele falava, né? Tenho paz para isso, não tenho paz. Às vezes ele usava a expressão, usando a alegoria do semáforo, não, estou sentindo uma luz vermelha, estou sentindo uma luz verde, e aquilo era meio distante, mas faria sentido para mim depois. A partir dos 15 anos, eu tive contato com um homem que movia muito nos dons, né? Palavra profética, línguas de interpretação, palavra de conhecimento, e era assim, impressionante as coisas que eu vi Deus usar. Tudo bem que estava no início da descoberta, não estava acostumado, não tinha visto, mas eu me lembro de coisas assim, a primeira vez que a gente se viu, sem se conhecer, né, eu estava pisando numa igreja a primeira vez, tinha ninguém que me conhecia, ele foi até onde eu estava e assim, virou minha vida ao avesso, falou os segredos do coração. Eu comecei a me aproximar e trabalhar numa equipe de evangelismo de rua que ele liderava, então eu comecei a ter mais contato e ver Deus usar. E eu lembro que um dia eu procuro ele, né, porque assim, aquela palavra profética que ele me trouxe, ela mudou minha vida. Ela não era uma palavra que dava direcionamento, mas por que mudou minha vida? Eu costumo dizer que foi a época que eu entendi que Deus é um Deus de relacionamento pessoal e não só por atacado. Né? Eu disse, peraí, Deus tem olhos para mim, ele enxerga meus desafios, ele tem planos para o meu futuro, ele tem aquela sensação de dizer assim, ei, você não está perdido no meio da massa humana, né? Deus tem olhos para cada um de vocês enquanto indivíduos, e isso turbinou meu relacionamento com Deus. E eu lembro que eu comecei a pensar, a maioria dos crentes não entende isso. Eu acho que eles viveriam a vida cristã com mais empolgação se entendesse, né, esse relacionamento no âmbito pessoal. E eu ficava pensando, mas como é que eu posso ajudá-los a descobrir? E porque eu só tinha descoberto aquilo por meio de uma palavra profética, que foi o que sinalizou, eu brinco que no auge da sabedoria dos meus 15 anos, eu achei que eu tinha descoberto a solução para a Igreja de Jesus. Falei, o que está faltando é a profecia. Mal sabia eu que em outras tribos do arraial de Israel estava sobrando profecia, que tinha bagunça acontecendo, né? Mas porque na minha cabeça achei que era isso, falei, bom, então eu lembro que eu me candidatei para Deus. Eu falei, se o problema é falta de profecia, não deve ser má vontade sua, deve estar faltando gente que o senhor possa usar. E eu estou aqui me oferecendo. Né? Até hoje eu repito uma brincadeira que eu vi de outro pregador, às vezes as pessoas falam assim, como é que foi o seu chamado para o ministério? É lógico que eu tive a experiência do dia do chamado,
Mas eu brinco dizendo assim, até hoje estou tentando descobrir isso, ele que me chamou, eu que me ofereci. Porque ali aos 15 anos eu me candidatei. Eu falei, não, eu quero te ajudar. Né? E eu fui atrás do único cara que eu imaginei que pudesse me responder, que era quem tinha experiência. Eu falei, cara, como que é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher? Porque uma vez eu tive uma experiência de ouvir uma voz audível, que inclusive falava sobre o meu chamado. Uma vez na vida. Então, quando alguém dizia Deus me disse, eu imaginava a pessoa andando e ouvindo vozes. E aí, quando eu fui fazer as perguntas, cara, como que é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher, é sempre a mesma voz? Ele foi a rir. Ele falou, cara, eu não ouço Deus com o meu ouvido. Eu falei, mas você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Não, Deus fala comigo do lado de dentro. Então, você tem um ouvido lá de dentro? Não. Né? E ele tentando explicar a simplicidade que o Espírito Santo fala no nosso íntimo. Né? Quando ele tentou dizer que era parecido com o pensamento ou sentimento, dizer, olha, não é extraordinário, não precisa ser espetacular, é simples. Eu lembro que aquilo até me ofendeu, porque assim, eu tinha construído todo o meu castelinho de areia, parece que ele estava metendo o pé, né? Eu lembro que eu falei assim, se é tão parecido com o pensamento ou sentimento, o que garante que não é você pensando ou sentindo? E eu lembro que ele olhou e falou, aquelas coisas que eu falei dos segredos do seu coração, tinha como ser eu pensando ou sentindo? Eu falei, não tinha como você saber aquilo. Né? Mas eu dizia, cara, mas me ajuda a entender isso de forma prática. Ele falou, vou tentar de outra maneira. Ele olhou para mim e perguntou, você tem certeza de salvação? Né? Aí mexeu num ponto que eu não tinha a menor dúvida. Né? Tanto pelo que eu tinha sido ensinado biblicamente, mas principalmente por uma certeza que eu não sabia explicar de onde vinha. Né? Eu falei, eu tenho. Ele falou, se você morresse agora, você tem certeza que é para o céu? Eu falei, na hora. Ele falou, como que você sabe? Jesus já te apareceu para dizer, eu te garanti que meu sangue, você está dentro? Eu falei, nunca. Ele falou, algum anjo já apareceu? Deu uma foto autenticada do livro da vida, o número de protocolo tal, está aqui o seu registro. Eu falei, também não. Né? Ele começou, você já pelo menos viu o céu? Para onde você vai? Está esperando? Não. Aí ele começou, você nunca viu nem ouviu coisa nenhuma? Eu falei, não. Ele falou, como é que você sabe que você é salvo? E eu lembro que minha resposta na simplicidade do adolescente foi, eu sei porque sei porque sei. Fosse hoje eu brinco teria dito, como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia, só não sabia como é que eu sabia. E aí ele me explicou, ele falou, olha, a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito, uma referência ao Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele fala isso 2 versículos depois de dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele falou, como é que o Espírito guia? Testificar é sinônimo de testemunho. No Espírito é um testemunho interior. Né? Então ele falou assim, você não ouviu uma voz audível, você não precisou de uma visão espetacular para saber. Você só precisou de uma segurança interior, um testemunho dentro de você, não é? Eu falei, é. Ele falou, o que te faz pensar que ele não possa usar a mesma maneira de falar em questões mais simples? E aquilo para mim foi revolucionário. Né? Eu lembro que a partir daquele dia ele falou, ó, preste atenção no seu coração. Né? No testemunho interior, principalmente quando sua cabeça quiser ir muito para um lado. E algo dentro de você que você não consegue explicar está tentando te puxar para o outro. E diz, vá fazendo testes. Né? E ao longo da vida eu comecei a me mover checando esse testemunho interior. Então eu falo para todo mundo, mesmo em relação aos dons do Espírito Santo, né? Poxa, como é que você sabe que Deus fala? Né? Uma experiência que eu conto sempre para ilustrar isso, um dia a gente já casado, morando em Curitiba, eu entro no escritório de casa na época não era um lugar onde eu trabalhava, só onde guardava livro e documento. Entrei para pegar alguma coisa, me veio um impulso, liga para fulano. É um amigo meu, pastor, de outro estado. Homem, eu brinco assim que o nosso nível de sociabilidade é bem reduzido, é prático demais, né? A gente não liga pro outro só por ligar. Eu peço ligar para quê? Tipo assim, não tem nada para resolver, não tem nada para tratar, mas aquilo dentro de mim liga para fulano. Eu percebi, falei, cara, não é minha cabeça. Isso deve ser o Espírito Santo. Mas assim, dizer que era uma voz angelical, que tinha um coro, né, de anjo atrás, não é nada disso, é simples, pode ser confundido com uma ideia, só que uma ideia que não faz o menor sentido para sua cabeça, que é mais fácil de perceber que não seria a sua ideia. Liguei pro fulano, ele atende do outro lado, que surpresa, você me ligando do nada. Eu lembro que eu só respondi assim, pois eu tô tão surpreso quanto você, tipo, não sabia nem porque eu tava ligando, mas a hora que eu falei isso, tô tão surpreso, aquilo dentro de novo, o mesmo impulso, liga para ele, pergunta para ele se ele acabou de fazer uma oração pedindo uma provisão específica de tantos R$1.000. Eu olhei e falei, cara, por acaso antes de eu ligar você tinha feito uma oração a Deus pedindo uma provisão de tantos R$1.000 na época? Acho que o valor eram R$3.000 na época.
E primeiro ficou muda a linha do outro lado, ele demorou para falar, depois com a voz assim, embargada, emocionada, ele diz: eu tinha acabado de orar quando o telefone tocou. Eu tinha orado exatamente por isso e por esse valor. Aí eu pensei, Deus está me usando para confirmar que eu vi a oração dele. E aquele mesmo impulso diz: pega a conta e transfira. Eu lembro que eu pensei, o que eu tenho a ver com isso? Pediu para você, não para mim. Mas eu falei, bom, tem que ser ele nisso. Falei, cara, me dá seu número de conta que eu vou transferir. E ele, do outro lado, me diz a mesma coisa. O que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa. Eu falei, mas eu tinha como saber o que você orou? Quanto você estava precisando? Ele falou, não. Falei, a mesma voz que me informou isso tudo está me dizendo para eu transferir. Você quer mesmo se colocar no caminho e conta essa voz? De jeito nenhum. Anota aí a conta. Né? Um dia eu estava contando esse público, um engraçadinho gritou, liga para mim. Aí eu, para não perder a bola que deixou quicando, falei, vai orar primeiro. Mas a gente passou a viver muitas experiências que a gente foi percebendo esse desenho do testemunho interior. Agora, quanto você acha, porque eu conheço a tua história, né? Você aos 15 anos você foi cheio do Espírito Santo. E você desenvolveu assim, uma disciplina espiritual de muito tempo na presença de Deus, buscando ao Senhor, orando em outras línguas, usando várias ferramentas espirituais ali para sua edificação, para você conhecer mais o Senhor. Quanto disso você acha que te levou a se mover tão cedo, tanto em ouvir a voz de Deus, a direção, quanto também a viver tantas experiências sobrenaturais? O quanto dessa tua decisão... Eu focaria no fator sensibilidade. Uhum. Primeiro, entender o princípio e que a maneira dele falar é simples, já desmistifica muito. Uhum. Mas segundo, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Na prática, a maior parte dos cristãos não sabe distinguir o que é a cabeça dele do Espírito. Sim. Mas, por exemplo, o livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra até o ponto de vida de alma e espírito. Juntas e medula. Juntas e medula estão juntinhos, mas não são a mesma coisa. Uhum. Então, alma e espírito, a gente entende, pode estar junto ali, mas não é a mesma coisa. E a palavra tem o poder de separar. Então, na alma, a gente costuma dizer que é onde está a razão, capacidade de pensar, de sentir e o poder de vontade. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, não sei se é Deus, se isso é de mim mesmo. Eu digo que isso sempre será um desafio. Né? Então, assim, quando Deus me coloca no coração ofertar uma coisa que eu não quero, é mais fácil descobrir que é Ele. Né? Mas tem momentos que o testemunho interior vem e pode ser algo que eu faria. Então, nesse momento, poxa, realmente, como é Ele? Só que, assim, quanto mais as pessoas se expõem à palavra, o livro de Hebreus vai falar de gente que é experimentada na palavra da justiça. Não só em meditar, aprender, mas praticar. Isso vai criando no seu espírito, porque a palavra de Deus alimenta o seu espírito, uma capacidade de sensibilidade e percepção maior. Segundo, oração em línguas, que você mencionou. Sim. A Bíblia diz que quem fala em línguas, em espírito ora. E a mente está sem fruto. Né? Então, assim, oração em línguas é algo que nós podemos fazer no meio de outras atividades. Eu, principalmente, quando eu estou viajando. Né? Seja dentro de um avião como passageiro, seja dirigindo um carro, né? Minha mente está ali na estrada e eu estou orando em outras línguas. No avião, Lembro que no na avião época baixinho. você brincava que você falava assim, tô indo para Misterolândia. E a gente gastava muito tempo, tanto assim, quando a gente ia se retirar no quarto, chamava o quarto de Misterolândia, quando ia pro carro também, que tô indo para Misterolândia, porque a gente já sabia que ia fechar a porta do carro e a gente ia investir o nosso tempo orando, não gastá-lo, né, mas investi-lo, assim, orando em mistérios. Tem exercício para o corpo, tem exercício para a mente, desde de jogos, estudos, pensamento que estimulam, e tem exercício para o espírito. Né? Então, assim, não só receber o alimento para o espírito, que é a palavra, mas o próprio ato de orar, eu acho que a gente pode dizer que isso também é um fator que ajuda a desenvolver a sensibilidade espiritual. E eu vejo que a leitura bíblica, ela também é um recurso, porque a gente conhecendo Deus através da palavra, a gente vai conhecendo aquilo que Deus pensa sobre nós, e muitas vezes Deus vai usar a liderança dele, mostrando através da própria palavra alguns caminhos que é para a gente percorrer. Eu falo como quando a gente acaba não sendo tão obediente nessa dedicação da leitura e do conhecimento das escrituras, a gente pode perder também de entender algumas coisas que Deus quer pra gente. Exatamente. Esses dias uma jovem me procurou, ela falou, o que aconteceu? Eu não estou entendendo, parece que Deus não está mais falando. E eu falei para ela, olha, persevera na oração, persevera nas escrituras, na leitura mesmo bíblica, porque daqui a pouco você vai entender.
né? Tem alguns momentos que a gente passa por essas fases, né? Onde parece que Deus se calou e essa direção parece que às vezes não é tão clara. E tem alguns momentos que eu acho que até é uma forma de Deus testar realmente o nosso coração, porque às vezes a gente fica tão, assim, acostumado que alguns momentos parece que você tem que só estar nesse lugar de permanência. Né? Eu não me movo se Deus não mostrar. E eu fico nesse lugar de busca ainda que eu não esteja entendendo. Às vezes não vai ser a coisa mais espetacular do mundo. E você teve fases assim que você... Porque a gente está falando sobre a liderança do Espírito Santo, sobre ser guiado por ele. E eu queria que as pessoas também soubessem esses momentos, assim, vamos dizer, humanos. Porque às vezes a gente conta experiência e algumas pessoas podem pensar que a nossa vida toda, assim, da nossa família, é só sobrenatural, é só incrível, é só Deus se movendo. A gente descobriu logo que Deus era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Como todo mundo. Então, eu aqui, a gente está falando da nossa família, estou fazendo algumas perguntas propositalmente, né? E eu queria que a gente pudesse falar sobre esses momentos onde parece que a gente não entendeu tão claro assim, ou a gente não ouviu também e teve que passar por momentos de silêncio da parte de Deus aparente, né? Que a gente fala assim, Deus, parece que o Senhor não está falando nada, o Senhor não está mostrando nada. E eu acho muito importante, né, a gente lembrar que nesses momentos que aconteceu, nós passamos por isso, em algum momento de decisão que a gente buscava, Deus, o que o Senhor tem, e parecia que do outro lado estava o cri, 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 cri. Você fala, Deus, por favor, do outro lado, cri, cri. E você, tá bom, vamos esperar. Mas e o essa que a gente questão aprendeu a confiar é que, por exemplo, Deus disse para Abraão, vai com a terra que eu te mostrarei. Traduzindo, enquanto você está indo, eu vou mostrando. Primeiro, Deus não mostra tudo uma vez. Sim. Segundo, também descobri que se você não é fiel nos primeiros níveis do que ele revelou, ele não tem mais nada para mostrar. Sim. Então Deus disse para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra. Ele deixou quase todo mundo, mas levou Ló. Enquanto ele não separou de Ló, Deus não falou mais nada. Nenhum. Isso é muito interessante. Nenhuma outra etapa. Foi tipo assim, você não fez o que eu já falei, por que é que eu vou falar mais? Agora, quando Deus, você não está ouvindo, você já passou por algum momento que mesmo você buscando, parece que tinha um silêncio, como você lidou com isso? Bom, já teve momentos onde o silêncio, eu acho que não é nem não estar ouvindo, tem horas que se Deus falar antes, a gente se move antes da hora, de forma errada. Então vamos chamar o silêncio. A própria espera, eu acho que é um ato de dependência de Deus. Mas, por exemplo, você falou da oração. Sim. Oração não é só a gente estar lá pedindo algo para Deus. Muitas vezes, principalmente mesmo quando estou orando em língua, eu digo, Senhor, eu estou aqui, me expondo à tua presença. Eu quero não apenas te adorar, te honrar, eu quero estar exposto, eu quero estar aberto, porque muitos direcionamentos não veio no momento que eu estava pedindo direção. Só que o ambiente de oração é um ambiente de revelação. Sim. Né? Jeremias 33:3, invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então assim, por que a gente precisa do guia? A gente não sabe como vai ser a caminhada, com o que a gente vai deparar. Então, por exemplo, eu e você tínhamos um plano que envolvia questões financeiras, uma série de coisas, mas a gente casou cedo. Então, a gente tinha tomado a decisão antes de casar, para ter filho de 3 a 4 anos depois de casado, ou seja, não pensaria em gravidez antes de 3 anos. A gente mal casou, Dona Kelly já parece toda nenezeira querendo mudar o acordo. E aquilo me incomodava, porque assim, você sabe como eu sou, quando o combinado é o combinado. E, recém-casado, eu no início fazia de tudo para não te mostrar o quanto isso me indignava, mas às vezes ia com Deus, dizia, Senhor, nós temos um acordo, a gente entendeu por uma série de razões que era isso, agora fica aí querendo mudar, mulher emotiva. Eu lembro de um dia que eu estava desabafando com Deus, mas assim, um pouco aborrecido com você, e eu brinco que Deus me pegou, me levou 25 anos à frente, mostrou onde eu estaria e me trouxe de volta. Porque eu tive um vislumbre das coisas que eu estaria vivendo nesses últimos anos. E na hora eu entendi Deus dizendo, você não pode esperar os 3, 4 anos para ter o primeiro filho. Você precisa acelerar isso. Porque os seus filhos precisam estar criados e você precisa estar livre e disponível para as viagens daqui tanto tempo. E quando eu fiz as contas, eu pensei, é a idade que eles vão estar criados. E a gente antecipou. Todas as nossas decisões principais, elas não foram baseadas só no planejamento humano. Sim. Né? A gente antecipou a vinda dos dois. Né? E exatamente quando eu comecei a viver o auge do ministério, era o momento que eu estava um pouco mais liberado, com os filhos crescendo, né? Saindo de casa, indo estudar fora, viver a vida deles, porque eu sempre me preocupei em não estar ausente demais. Né? Então, agora, uma coisa que eu acho tão interessante, né, Lu, que nem sempre, assim, na maioria das vezes quando a gente ouve a voz de Deus, nem sempre vai fazer sentido para as pessoas que estão perto. Não.
né? Eu vi você sendo guiado pelo Espírito Santo em algumas decisões e algumas coisas que você falava, Deus me falou. Que até para você era difícil. Para mim era difícil, para os seus amigos era difícil. E as pessoas falavam, mas Luciano, não tem sentido você adotar essa forma, você fazer dessa forma. E você sempre foi tão fiel em reproduzir aquilo que Deus falou para você. Aquilo que entendia, Deus me falou, né? Eu dizia, eu tenho que ser fiel. Não, isso acontece até hoje, Até né? hoje. Porque a gente tem alguns desafios que você entende de Deus. Não, aqui a gente faz assim, aqui a gente vai fazer essa. Isso foi o que Deus me mostrou. E às vezes a gente permanecer nisso tem o seu custo, tem os seus desafios, mas a sua convicção de ser tão fiel à direção tem realmente sido algo que todo mundo que está perto depois fala, ainda bem que você ouviu, ainda bem que você ficou firme naquilo, né? Porque também é desafiador. Sim, às É vezes que eu tô, tem a ver com o meu estilo. Sim. Né? Então, assim, tô sendo difamado, tô doido para dar uma resposta. E o Espírito Santo disse, fica quieto. Lembra do exemplo de Jesus. Quanto difamado não revidava com difamação, ultrajado não ultrajava, se entregava àquele que julga retamente. Aí você descobre, cara, eu não tô morto. Mas você tem que confiar. Né? Agora, até questões, eu não lembro se mencionamos isso num episódio anterior, mas eu lembro que o Israel, ele queria muito fazer um curso técnico, era o ginásio, não é colegial, segundo grau. O segundo grau. Né? Que era provido por uma faculdade aqui de Curitiba. O curso era gratuito, era excelente, mas era tão disputado que tinha uma espécie de vestibular e era mais concorrido que alguns cursos de faculdade. Então, eu lembro que eu fiz das tripas o coração para a gente pagar um cursinho por Israel. Preparatório. Se preparar para aquilo. A gente torceu, a gente orou, a gente se uniu. E quando finalmente ele passou, foi uma festa lá em casa. E eu lembro do dia que nós fizemos uma festa. E festa mesmo, porque Israel estava assim... Poucas vezes eu vi ele tão empolgado e feliz. E a Alissa sempre foi festeira, né? Ela corria, gritava, pulava. Então, assim, a gente estava literalmente num momento de festa. De repente, quando baixou a empolgação, já celebramos bastante... Eu saí da sala e fui pro quarto. Eu quis ter um momento sozinho com Deus. Eu fui lá só para dizer, Senhor, muito obrigado. Para nós era tão importante isso, a gente queria tanto, a gente pediu. E a gente não pode estar aqui só, né, feliz que aconteceu, sem te agradecer. E fui agradecer a Deus. Nessa hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo. Foi uma voz audível, espetacular, mas aquela convicção interior é gigantesca. Né? O Senhor falou comigo, você nunca me perguntou qual era o meu plano para o teu filho. Eu gelei. Eu na hora pensei, vai dar ruim. E ele falou comigo assim, se ele entrar nesse curso que ele quer tanto, ele vai se perder em relação ao meu propósito. Ele falou, você é um guardião do destino profético dele. Agora você vai ter que pará-lo porque não me ouviu antes. Então assim, dizer que o tempo todo a gente está tão afinado ouvindo, eu nunca parei para pensar que tinha que buscar Deus para escolher a escola que o filho vai matricular. Né? Então, assim, a gente está aprendendo até hoje, mas a gente sempre tenta repartir o que está aprendendo para tentar ajudar os outros. E eu lembro que eu saí daquele quarto murcho. Quando eu voltei para a sala, o Israel já, pai, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele falou, o senhor foi no banheiro? Porque ele viu que tinha dado a sumida. Eu falei, não, filho, foi pro quarto orar um pouco sozinho, agradecer a Deus por essa bênção toda. Ele falou, o senhor já não estava tão feliz. Eu falei, então, eu vou ter que te falar uma coisa aqui, mas antes de mais nada eu quero te lembrar de algo. Alguma vez deixei de te apoiar, de lutar por você, não, de jeito nenhum. Você tem alguma dúvida que eu quero melhor para você, de que seu sonho me empolga? Não, de jeito nenhum. Falei, é importante você ter isso em mente, porque eu vou trazer algo difícil de você digerir agora. Quando eu fui orar, Deus falou isso comigo. Quando eu falei, o Israel ficou branco assim, parecia uma folha de papel. Eu acho que ele na hora entendeu, vai dar ruim. Né? Quando eu falei que Deus não... me disse que eu não tinha perguntado e que se ele entrasse ia se perder no plano e no propósito. Eu falei, filho, eu espero que você entenda. Mas você entendendo ou não, tem chance de eu voltar atrás, não tem chance de eu ser emocional. Porque se tem algo que você sabe que eu levo a sério, é o governo de Deus e a direção de Deus nessa casa. Então não tem chance de você matricular. E eu não sei quanto tempo aconteceu, está com 26, ele devia estar perto de 15, deve ser uns 11 anos. Mas isso, cada vez que eu conto a história ainda me emociona, porque assim... Eu lembro das lágrimas correndo nos olhos dele. E eu fico pensando, foi difícil para mim como pai, maduro. Mas o lugar que ele estava como adolescente empolgado com o que tinha acontecido. E ele tinha se dedicado muito para aquilo também, né?
Mas eu lembro dele dizendo assim, pai, tá doendo pra caramba. Mas ele falou, eu confio em Deus. Eu confio em você como homem de Deus. O senhor não é só meu pai que me ama. Você é alguém que leva Deus a sério. E a escolha de Deus sempre é melhor. Ele falou, talvez eu não consiga empolgar nesse momento, mas eu sei que o que Deus tem é melhor. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, eu escolho te obedecer. Eu vou ser submisso à liderança de Deus na sua vida. E lidou muito bem, né? E ver assim, a história de tanta gente que ele marcou, impactou na escola onde estudou depois. Eu não sei o que teria sido na primeira, né? Porque isso não aconteceu e eu não ia pagar para ver. Mas ver tudo que aconteceu deu pra gente perceber assim, não foi uma coisa comum. Sim. O Israel lá não era o filho do Luciano, porque não era... Nós que éramos os pais de Israel quando a gente chegava na escola. Não era um ambiente onde a gente era conhecido. E ele marcou muita gente, a ponto da Alice, que é 3 anos mais nova ainda, na época que estava se formando, ela dizia, pai... E foi muito impressionante, porque era assim, a direção da escola falava, os professores o conheciam, porque ele se permitiu ser muito usado por Deus e realmente ser instrumento de Deus ali. Ele ser convidado pelos professores para pregar nas classes, mas assim, para mim foi mais um impacto na vida das pessoas, porque assim, ele era o garoto normal, que de vez em quando tinha que levar as broncas de professor e nós, todo mundo sabia que era gente como a gente, mas carregava algo da parte de Deus. Então assim, quando eu olho para trás hoje, poxa, a experiência que eu tive com a correção do Israel, a última, para mim é algo inesquecível. O Israel estava com 6 para 7 anos e eu consigo lembrar exatamente, o aniversário dele é em maio e era o fim de semana do seu aniversário em março. Então ele estava na iminência de completar 7. E eu lembro que ele fez alguma coisa errada e eu ia discipliná-lo, mas eu estava assim, nervoso. Eu não me lembro de ter sido tentado outras circunstâncias a agir como naquele dia, né? Mas eu lembro que eu fiquei com raiva do que ele tinha feito e eu ia discipliná-lo da forma errada. E o Espírito Santo falou comigo, você vai perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho. E aquilo me assustou. Você não estava orando, estava pedindo direção de Deus, eu estava com raiva, estava na carne, né? Mas assim, quando esses alertas vêm, a gente precisa ser sensível. Tipo assim, cara, eu não estou buscando a Deus, não estou orando. E tem algo tentando me corrigir, é a hora que você tem que ter o bom senso de parar. E eu fiquei quieto um pouco, Deus, o senhor está querendo dizer, né? O senhor falou comigo, né? Você precisa ministrar o coração dele. Então comecei, eu falei, filho, vem cá, você sabe por que papai vai te corrigir? Ah, porque você me ama, me ensina. Eu falei, você decorou isso, você não entendeu isso. Quando eu falei, você decorou e não entendeu, o Espírito Santo falou comigo, nem você nunca entendeu. Mas passou um raio-x, passou um filme da minha vida. E assim, eu fui muito corrigido pelos meus pais. Mas eu percebi que eu nunca tinha entendido a essência da correção. Tanto que assim, antes de aprontar, eu e meus irmãos já tinha meio que uma tabela, vai custar tanto, né? Tanta cintada, tanto dia de castigo, isso, aquilo, porque já tinha um padrão. Né? Meu pai era um pouco previsível, porque assim, o comportamento dele refletia muita coisa. Então a gente já tinha uma tabela. Então a pergunta era, vai valer a pena? Vai. A gente fazia do mesmo jeito. Então assim, a disciplina não impedia de fazer algumas coisas que a gente não tinha entendido. E naquela hora eu levei um choque. Eu entendi, cara, Deus quer ensinar eu e ele. E o Espírito Santo foi me guiando, assim, os textos bíblicos, expondo aquilo de uma maneira que eu estava tão deslumbrado quanto ele. Mas quando terminou, eu falei, filho, antes de mais nada, nós vamos resolver com Deus. Você vai orar, vai pedir perdão a Deus. Lembra que ele falou, estou com vergonha de Deus. Eu falei, acho bom. Isso é um bom sinal de que você está com arrependimento. Né? E ele orou junto, eu estava do lado. E quando terminou, eu falei, filho, e você não vai escapar, né, da consequência da sua escolha. Eu vou ter que te disciplinar. E eu lembro que eu tive o bom senso de dizer, olha, papai não quer usar a mão que te abençoa, te acaricia. Eu não trouxe a vara que a gente usa, que ficou em casa, abençoado da varinha, como é o conselho de Provérbios. E eu falei, então, papai vai usar aqui o chinelo. Mas eu lembro que eu falei para ele, né, mão na mesa, parecia polícia dando baculejo. Tinha uma mesa que eu estava escrevendo no computador. E eu lembro que ainda fui tocando terror. Eu falei, não olhe para trás, não desvie, não fuja. Né? E eu fiquei preparando ele. Eu falei, filho, mas vai ser a chinelada da sua vida. Ele vai logo, pai. Né? E quando eu dei aquela chinelada, foi uma só no traseirinho, aquela parte mais recheadinha para isso. Eu lembro que ele mordeu os lábios, ele segurou assim firme, mas não chorou. Foi uma boa chinelada. É lógico que a gente entende que há limites, a ideia não é espancar, não é machucar, mas assim, se a chinelada for quase uma carícia, não cumpriu o efeito, né? E eu vi que doeu, mas ele mordeu, ele segurou, ficou firme.
Aí ele vira para mim e fala assim: pai, muito obrigado, porque você me ama, porque você me ensina. Ele me deu um abraço, cara, que foi uma coisa assim, inesquecível. Assim como a história que eu contei ali da questão da escola, essa também me emociona muito. E ele me abraçou apertado, ele não me largava. E depois, assim, quando finalmente terminou aquele abraço longo, ele falou assim: pai, olha para mim. Ele, como você, quando a coisa era muito importante, tinha que olhar assim no olho. Olha para mim. E ele segurava assim meu rosto. E dizia: pode parecer que eu sou muito criança para te prometer isso, porque eu não fiz nem 7 anos. Mas ele falou assim: eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Eu entendi o que você falou. E ele fazia desse jeito. Eu não entendi aqui, apontando para a cabeça. Ele dizia: eu entendi aqui dentro de mim. Uhum. Ele falou assim: nunca mais o senhor vai me corrigir de novo, porque eu entendi. E que ele foi a última vez. Eu lembro de assim: queremos que estuda mais, diminui videogame, teve elementos de disciplina, bronca, mas correção física, nunca mais. Então, assim, as pessoas perguntam: cara, como vocês criaram filhos tão exemplares e não dá para assumir o mérito? Não. A gente teve um monte de situações que não sabia como lidar. Né? Você viu várias vezes que meu jeito de ser, de chegar junto, de ser firme, gerava crise, você tinha que conciliar. Então, assim, nem de longe nós vamos dizer que a gente sabia fazer isso da forma como deveria, mas todos os momentos mais marcantes, né? Eu também não lembro se eu mencionei essa história aqui ou se foi em outro lugar, mas algo que me marcou muito em relação a Alice, ela já era adulta, foi na fase da pandemia, estava estudando fora, voltou para casa, e ela tinha aberto um certo dilema, eu acho que eu até falei, eu orando por ela todo dia, mas brigando por ela, mesmo diante de Deus, porque eu levei aquilo a sério. Mas não voltei a falar com ela. Porque eu pensei, se ela quiser, ela fala de novo, não quis ser invasivo, mas não toquei no assunto. E um dia o Espírito Santo falou: você não deveria estar apenas orando por ela. Você deveria estar orando com ela. Uhum. Eu falei: que diferença faz? Eu estou pedindo para o senhor, ela está presente ou não, nós já estamos de acordo, tipo, o que isso muda? O senhor falou: não muda o espiritual, muda o emocional. Ela não viu que você comprou a briga dela como ela esperava. Ela precisa saber disso. Nesse momento, ela já tem o problema que você está orando e ela está decepcionada porque ela acha que você não se importou. Então, assim, ela nunca sinalizou isso. Ela simplesmente engoliu a dor dela e se o Espírito Santo não fala comigo, eu não ia saber. Então, eu lembro que eu fui até o quarto dela, bati um dia, ela abriu, eu falei: filha, posso falar um pouquinho? Pode. Falei: papai estava orando, Deus falou isso, isso, isso. Mas assim, ela chorou de um jeito que eu vi ela poucas vezes chorar. Parece que aquilo lavou a alma dela. Então, assim, quantas vezes com você que eu não percebia, que fui grosseiro com as crianças, eu dizia: volta, conserta. Né? Hoje, quando a gente olha e diz: puxa, ele não apenas foi. A gente continua declarando o Salmo 48:14. Ele será o nosso guia até a morte. Eu amo o extraordinário no ordinário, sabe? Eu amo esses impulsos que nos ajudam a acertar no nosso dia a dia. E muitas vezes eu quero também abordar essa questão que às vezes a gente se empolga e a gente pensa ser Deus falando com a gente sobre algumas coisas que a gente quer muito. E eu acho que é muito legal na prática. Sim, né? A prática dessa questão da paz como árbitro é uma coisa muito interessante, né? Eu lembro que a Alissa, ela tem uma história muito linda, né, com o Caleb e a forma como o Senhor os direcionou. Não dá pra falar do Gui e não mexer no Israel na lista aqui. Eu acho que vão ter que ser histórias para um outro episódio. Mas só antes de entrar nas lindas histórias, a Alissa teve uma história que a gente meio pode que... esperar para eles participarem do episódio. Ia ser muito legal ter eles contando. Mas eu queria abordar a questão de quando a gente se empolgou numa primeira vez e depois a gente se sentiu tão culpado. Porque antes da Alissa, então, viver essa história tão linda com o Caleb, seu esposo, ela teve uma outra história, né, de uma amizade especial, ou uma amizade, um namoro, né, sem contato físico, ou corte, como vários nomes para esse momento, mas que nós oramos muito, nós buscamos entender, e ela também orou. E até tem uma expressão que eu dou risada, às vezes quando eu falo e eu mesmo rio, eu acho engraçado, mas que às vezes a gente sai rasgando e tem que voltar costurando. Às vezes a gente se empolga em achar que realmente tem um direcionamento naquilo, mas às vezes a gente está muito empolgado mesmo. E tem algumas coisas que não são proibidas, elas são lícitas, exatamente, mas não é exatamente aquela... Tem coisa que eu já falei: Deus, se o senhor não ir parar, eu estou indo. O senhor me deu liberdade de escolher. Se o senhor não me mostrar que sabe algo melhor, estamos indo. Então, assim, a gente não pode chamar aquela primeira experiência de um direcionamento. Sim, mas é isso que eu quero falar, que às vezes a gente confunde, né? Uhum. E mesmo quando a gente está errando o caminho... Gente foi parado. A gente foi andando, mas até que a gente ouviu a voz de Deus de alguma forma. A paz, que é o árbitro do coração dela, se assumiu.
né? Ela entrou então nessa amizade especial e a Alícia que sempre foi uma alegria assim Eu dentro de queria, casa. De forma alguma era parecer que estava escolhendo por ela o que era a responsabilidade dela. Sim. Então, assim, E a pessoa era uma pessoa muito legal, de uma família que a gente ama demais, a gente admira todas as pessoas envolvidas, né? E a gente aprecia demais todo mundo, só que todo mundo acreditando que Deus estava liderando tudo aquilo, e ele é tão bom que mesmo quando a gente se empolga e a gente sai rasgando, ele vai nos orientar para a gente voltar costurando. E a Alissa acabou a paz, acabou a alegria, a Alissa murchou. Meu Deus, eu acho que eu sou uma pessoa que se auto-sabota, todas minhas amigas queriam ter o que eu tenho, mas eu dizia, filha, a Bíblia diz isso. Né? Eu lembro quando ela abriu com os pais do rapaz, e disseram isso, qualquer ovelha nossa pedisse conselho, a gente diria a mesma coisa. Então aí nós começamos, quando a gente saiu empolgado... São acessórios. Exatamente. E aí Deus então manifestou, né, a liderança dele pra gente consertar aquela rota que a gente tinha pegado. Porque assim... E depois disso também, Kelly, o que me fez entrar num lugar de oração e jejum como nunca antes para ouvir Deus, foi perceber que errado não é só, o garoto não era crente, não tinha o mesmo propósito, não tinha... porque nesse caso tinha tudo, né? Mas era assim, poxa, Deus tem um plano pessoal que ele é mais meticuloso do que a gente imagina. Porque oração não faltou para nenhuma das partes. E aí, né? Mas aí como... Uma vida inteira, coração na cabeça sobre isso. Eu quero que seja a escolha dela, mas agora eu quero saber do Senhor. Né? E eu entrei nesse lugar de oração, dizer, e eu quero saber antes da minha filha se apaixonar. E eu quero que o Senhor me dê informação privilegiada, até porque a gente tinha essa experiência com Israel. Vamos deixar só spoiler aqui, depois a gente conta melhor essa história, que já é um tanto quanto pública, né? Mas realmente depois de alguns meses orando por isso como nunca, por causa da experiência, né? Foi que de fato Deus me mostrou meu genro. Nós nunca falamos nada para Alissa. E pouco tempo depois ela viria conhecê-lo e já na primeira olhada que Deus falou para mim, pai, eu vou casar com ele. Eu lembro que eu falei, você tá louca? Mas dentro de mim fazendo festa. Mas depois a gente conta a história. Então, eu queria falar, porque às vezes a gente ouve muito os cristãos, assim, os crentes aí, falando, porque sentir de Deus e tal, e às vezes de uma forma muito equivocada, né, e acaba sendo... A gente não duvida de Deus, a gente duvida da gente. E acaba sendo até um testemunho, porque às vezes você vê as pessoas que não creem ainda em Deus, rindo um pouco disso, falar, mas Deus, a pessoa usa quase como com jargão, né, foi Deus que falou, que Deus... E aí... E agora desfalou. Então a gente tem que ter esse cuidado, até publicamente, eu acredito, porque tem coisas que a gente vai se mover, mas a gente não precisa sair gritando, foi Deus que falou, porque, né, a gente precisa ir vivendo e depois a gente pode dar toda a glória para Deus. E quando as pessoas reconhecerem e falarem, uau, que assertivo, foi Deus que me direcionou. Mas a gente toma cuidado, porque crente, uma das coisas que a gente é empolgado. A gente tem que ser mesmo, porque a gente tem, assim, tantas vivências incríveis, mas eu acho que um zelo pelas coisas de Deus também é a gente cuidar a forma como a gente anuncia tudo isso, para que às vezes a gente não, né, empolgados, não aborde aí, tipo, como se fosse um direcionamento aquilo que é pura empolgação. Né? A gente tem que ter esse cuidadozinho aí também. Mas é lindo como Deus nos ama e ele vai realmente, até quando a gente errou, ele vai nos direcionar para que a gente conserte e vai dar passos para isso também, né? E para a gente voltar naquela rota onde a gente vai poder desfrutar da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, né? Então é muito especial andar com o Espírito Santo, é muito gostoso ser direcionado por ele e eu amo muito poder saber, né, que está disponível para nós esse direcionamento. Né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente tem um banquete à nossa disposição e a gente não faz uso disso. A gente vai vivendo as migalhas quando, sabe, a gente tem tantas coisas que a gente pode estar provando no Senhor para cada dia, para todos os nossos dias, para essas coisas ordinárias, permitir que o extraordinário venha. E isso é algo que me motiva muito, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, enquanto estou falando eu vou ficando empolgada, né, de lembrar tantas coisas que a gente pôde ver, essas interferências e gerências. Pensar num versículo que fizesse tanto sentido para aquele convite de casamento, direcionando nossa família, olhando hoje, 30 anos depois, como esse, né? Aliás, Deus tem me incomodado no sentido de dizer, olha, ensine mais, reparta mais essas histórias, experiências, porque assim... E é por isso que a gente está aqui. É verdade. Porque as pessoas precisam entender, né, que é possível ter direcionamento de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Então, assim, eu mudei para Guarapuava, onde morei 9 anos, por uma direção de Deus. Fomos para Irati por uma palavra de Deus. Estamos em Curitiba já há 20 anos, quase,
né? Por conta de uma direção de Deus. E eu digo para as pessoas, quando você está andando na vontade dele, as coisas vão funcionar. E agora a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus para todos nós, para os homens, para os filhos de Deus, né? Então, às vezes, a gente ouve algumas pessoas forçando a barra, querendo pegar algo que é antibíblico e falando que Deus direcionou. Até a gente teve uma experiência que eu achei assim, tipo... se não tiver em linha com a palavra, que é inspirado pelo próprio Espírito Santo, não dá para dizer que o Espírito Santo está dirigindo alguém. A gente teve um jovem uma vez que falou algo que foi muito apelativo. A gente estava falando para ele que a palavra era muito clara sobre uma questão que ele estava trazendo à mesa, e ele falou que quando um semáforo está quebrado, então o guarda pode assumir a autoridade sobre aquela sinalização. Mesmo não estando. Ou mesmo não estando quebrado, né? Ou se uma autoridade maior ali, tipo, ela assume aquele lugar, né, e te dá uma instrução para você passar ali naquele sinal vermelho, por exemplo, você pode obedecer aquela autoridade. E aí ele alegava que ele estava ouvindo o Espírito Santo direcioná-lo para uma questão e uma decisão para passar no sinal vermelho, mas a questão do sinal vermelho era algo que a palavra estabeleceu, e Deus ele nunca vai falar nada diferente daquilo que já está estabelecido na Bíblia. Então a gente precisa muito conhecer a palavra de Deus para poder agradar o coração dele. Ele jamais vai mudar aquilo que está escrito. É imutável a palavra, a vontade. O Santo é aquele aspecto pessoal que a Bíblia não fala, porque ela aplica o coletivo, mas que não pode contrariar princípios, né? Nunca, jamais. Então, se o Senhor, né, de alguma forma vai sempre nos mandar passar nos caminhos já pré-estabelecidos por Ele, né? Deus me disse isso e está deliberadamente no conto que Ele falou. Eu digo, pode esquecer, Deus não te falou nada disso. Né? E mesmo quando alguém tem uma convicção e não achou um texto contrário, né, eu digo, gente, eu vi outro dia alguém criticando a incredulidade de Gideão. Eu falei, o texto não está na Bíblia para ensinar a incredulidade, está para mostrar que Deus teve a paciência de confirmar mais vezes. Né? Porque, como eu falei, muitas vezes eu falei para Deus, Deus, não duvido de você. Se eu tivesse certeza que foi o Senhor, a minha história está aí, eu faço qualquer loucura. Agora, quando eu não tenho a certeza, eu estou duvidando da minha capacidade de ouvir. Então, eu preciso ter mais paz, eu preciso de mais convicção, eu preciso de confirmação, né? E é interessante como muitas dessas... Por exemplo, quando foi chegando a época da gente mudar a Curitiba, onde eu andava nesse Brasil, os profetas me pegavam em todo lugar. Sabe que Deus está te chamando para Curitiba? Sei. Sabe que você tem no máximo 2 anos para ir para a capital? Sei. Eu nunca tomei essa decisão porque alguém disse que eu tinha que fazer. Aliás, eu jamais faço qualquer coisa que alguém me profetizou para fazer. Porque a profecia na Bíblia não tem o papel de ser diretiva, né? Agora, quando você tem a direção de Deus, é uma das formas que Deus pode usar para confirmar. Né? Pessoas que não sabem de absolutamente nada começam, né? E aí você vai tendo cada vez mais elementos e recursos. Então, eu digo às pessoas, mesmo se você... eu já acho que Deus falou. Eu digo, busque mais elementos de confirmação e convicção, né? Até porque Deus não costuma falar tudo tão em cima da hora, né? Eu acho muito legal aquela experiência do seu pai na compra do carro, quando ele foi para a Bíblia e o Senhor falou com ele. Essa é uma história que vale a pena. Foi uma experiência para mim, enquanto garoto, muito interessante. Porque assim, meu pai estava apertado, precisava vender um carro, e apareceu um cara que ele se dizia cristão e como irmão queria ajudar meu pai. Mas eu vi meu pai falando com a minha mãe, esse cara tá tentando me tapear, ele tá tentando me dar o golpe. Minha mãe dizia, puxa, mas pode ser a resposta à oração, porque a gente tá precisando e tal. E eu lembro que o cara veio no portão para tratar o negócio, e por alguma razão, meu pai, assim, coisa de adulto, criança, não ficava junto. Aquele dia, eu tava com ele, eu tava do lado. E o cara, pois olha, eu posso te dar tanto, se eu considero. Meu pai falou assim, você pode esperar um pouquinho? Eu dou um segundinho, uns minutinhos, eu já volto aqui no portão. O cara, sim, ficou esperando, tava ele mais alguém. Meu pai entrou, eu entrei com ele. Meu pai falou, pega aquela Bíblia, era uma das várias Bíblias de estudo dele. Eu peguei, ele falou, abre. Eu falei, aonde? Ele falou, aleatório. Onde você sentir vontade? Eu não sabia nem para onde ia a coisa, achei interessante. Peguei, pam, abri. Ele falou, põe um dedo no versículo. Qual você sentir que quer colocar? Eu lembro que eu, como criança, na hora que botei o dedo, meu pai falou, lê para mim. Então eu já tinha que ter pelo menos meus 7 anos de idade para ler bem. E eu lembro que era um texto de Provérbios que dizia assim, nada vale, diz o comprador. Mas depois sai e vai se gabando. Meu pai falou, Deus já respondeu. Esse cara está depreciando mesmo, vai se gabar disso, vai rir nas minhas costas, não é enviado de Deus coisa nenhuma. E foi lá e falou para ele, não vou fechar o negócio. Eu falei, cara,
na Bíblia inteira não tinha um versículo que respondesse aquilo, né? Agora, naquele mais momento, apropriado do meu que pai esse. podia não ser a versão pentecostal do ouvir o Espírito Santo, mas ele falou, cara, nem que for na palavra, Deus vai me dar uma resposta, né? Agora eu digo às pessoas, não quer dizer que o tempo todo, meu pai não fazia isso toda hora, né? Aí Agora, às vezes, mas alguém ouve essa história, quer fazer todo dia, eu brinco aí a Santa Loto Cristã, né? Dá o que que vai... a questão é que, assim, muitas vezes a gente tem que tomar decisões tão importantes e a gente não considera ouvir Deus em Exatamente. coisas tão importantes, significativas. E então fica aqui, né, um incentivo para você não tomar uma decisão, né? Nós temos aprendido isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos por hábito orar e sujeitar os planos E meu pai à já liderança do provou Espírito aquilo. Santo. Ele não tinha paz. Ele estava com a desconfiança do cara que não tinha explicação. Então, para ele já era um alerta. Sim, O versículo foi uma coisa a mais. para complementar. É. Mas a gente precisa buscar, e é importante a gente orar sobre todas as decisões, principalmente aquelas mais relevantes, que vai trazer, às vezes, algo tão diferente para a nossa família. Eu já vi, por exemplo, famílias que decidiram fazer uma mudança de país por empolgação e não colocaram essa questão. Família de Elimeleque, de Noemi. Ah, tem uma fome aqui, vamos lá, que lá tá bom. Lá morre marido, morre filho, ficou tudo pior. Tudo pior. E eu já vi também famílias, assim, pertinho da gente, que chegaram nesse novo lugar e tudo não se perdeu. A coisa, porque, assim, não buscou, não orou. E como a gente pode ser tão livre de tantas armadilhas aí do diabo, se a gente for realmente atento a isso, né? Eu lembro que muitas vezes que eu ministrei essa palavra, eu falava, coloque os seus olhos no guia para você não entrar numa fria. E é isso, porque essa era também, assim, um resumo para mim daquela minha experiência que o Espírito Santo tinha falado, tenha os seus olhos muito atentos, né, em mim. É uma grande responsabilidade. Quero falar principalmente aos cabeças do lar, aos pais, né? A gente recebeu uma missão que é uma responsabilidade gigantesca, e um dia vamos estar diante de Deus prestando conta. Então, assim, a gente não pode ser leviano, não pode brincar com isso, né? E tem assuntos que eu oro muito. E enquanto não tiver uma direção, tem hora que eu não vou tomar decisão nenhuma, né? A gente precisa ter certeza que está se movendo na direção certa. E às vezes a gente pode até ter uma direção de Deus que não é para aquela hora. Então, assim, Paulo tentou ir para a Ásia. Gente, no futuro a Ásia seria o maior palco do ministério de Paulo. A Bíblia diz, o Espírito de Jesus impediu. Aí ele tenta contornar Bitim, então vamos pelo menos por perto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não permite de novo. Aí eles ficam esperando a direção de Deus. Aí tem uma visão de um jovem macedônio, passa a Macedônia. Então, quer dizer, antes de entrar forte na Ásia, Paulo foi para a Europa. E se ele não tivesse obedecido essa direção, o Ocidente hoje, né, não viveria intensamente o Evangelho como nós temos. Então, a gente precisa entender, no futuro, depois, a coisa seria uma reviravolta. Então, assim, pode ser que Paulo não tivesse nem errado quando ele estava mirando a Ásia, no sentido do alvo. Mas, lembrando do Eclesiastes, o sábio entende o tempo e o modo. Né? Então, assim, nós temos algumas direções de Deus de coisa que sabemos desde que casamos há 30 anos. E não entramos lá ainda, porque entendemos que não era o tempo, que agora estão começando sinalizações de que nós vamos nos mover na direção. Então, é algo dinâmico que a gente tem que estar o tempo todo buscando, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O fato de eu ter luz sobre um tanto agora não quer dizer que eu tenha sobre os próximos passos. E a gente tem que estar o tempo todo dependendo de Deus. Se Deus falasse tudo de uma vez, a gente ficaria muito autossuficiente. Eu digo, valeu, agora eu estou por conta, me viro. Então a gente tem que estar dependendo, né, e insistir na oração. Não apenas esperando que você já saia da oração com uma intervenção imediata, mas nesse ambiente de oração, onde a gente vai se sujeitando, tem horas que Deus pode falar e tem hora que Ele pode direcionar as circunstâncias, estabelecendo a vontade dEle. O livro de Tiago diz, vocês dizem, hoje amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro. Lembrando de exemplo, você falou de gente que muda de cidade, de país. Vocês deviam dizer primeiro, se o Senhor quiser. Então, assim, eu tenho liberdade de mudar? Tenho, mas se Deus tem planos e propósitos, eu vou me governar sozinho? Não faz sentido. E ser guiado pelo Senhor é maravilhoso. Eu já vi pessoas que, sensíveis e nessa busca constante, fizeram alguns movimentos com a família que mudou toda a história da família, né, de uma forma abençoada. Então, assim, a gente precisa... Uma coisa que eu oro muito, eu falo sempre, Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu te veja, para que eu veja os seus movimentos, para que eu entenda para onde o Senhor está indo e se movendo. Abre os meus ouvidos espirituais, porque eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. E eu acho que isso tem que ser realmente um clamor do nosso coração, para que a gente cresça nessa intimidade de ouvi-lo e percebê-lo, né, para que a gente não perca nenhum movimento
dessa direção que nos guia em vitória. É verdade. É isso. Que cada um de vocês possa dizer: este é Deus, ele será o nosso Deus para sempre, para todo sempre, até a morte. E viva a família! Um projeto a ser vivido e celebrado.